Se você tem enxaqueca, alguma vez alguém já falou: "Ai, para de comer glúten", ou o contrário, né, você já deve ter ouvido aí de algum profissional que não precisa tirar glúten, que se você não tem doença celíaca, você não precisa nem evitar, não tem problema nenhum comer um pão, você pode comer pão integral, inclusive, que o glúten não é inflamatório, né. Tem profissionais da saúde dizendo isso, né, médico dizendo isso, e eu juro que isso me dá até uma taquicardia só de repetir isso aqui. Isso simplesmente não é verdade. E a resposta para você melhorar da enxaqueca pode estar no seu intestino, né. Eu sou a Daniela Miguel, eu sou nutricionista e ex-paciente de enxaqueca crônica e fui super viciada em analgésicos, em anti-inflamatórios. Esse é o canal Vencendo a Enxaqueca, onde eu ensino você a atuar na causa raiz da enxaqueca e não apenas a tratar sintomas, e você voltar a ter a sua vida de volta, né? Clica no sininho para você ser notificada dos meus vídeos, compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você conhece, que sofre com crises de enxaqueca e precisa de ajuda de verdade, tá? Então vamos falar sobre esse assunto, a conexão entre a enxaqueca, o glúten e o intestino. Então, o nosso intestino ele tem cerca de 100 milhões de neurônios. Isso mesmo, ele é o segundo órgão com mais neurônios, ele só perde para o cérebro, literalmente. Então, não é à toa que o intestino é chamado há muito tempo já de segundo cérebro. É o intestino que regula o nosso humor, as nossas emoções, o nosso estado mental. E lembra, né, se você fica alguns dias com o intestino preso, muita gente que tem enxaqueca sofre bastante de constipação, né, às vezes até a diarreia também é ruim, mas o quanto o seu humor ele despenca quando isso acontece, aquela irritabilidade nas alturas, isso não é coincidência, isso é fisiologia, né? 80% da nossa imunidade ela está no intestino e eu vou mostrar isso para vocês aqui nessa aula de hoje. Que mais que acontece no intestino? 90% dos nossos hormônios e neurotransmissores são produzidos no intestino. Sabe a serotonina que está envolvida na enxaqueca? 95% dela é produzida no intestino. O intestino ele fabrica mais de 30 neurotransmissores e eles têm várias funções, né? Não é só essa questão da enxaqueca. A serotonina não é unicamente culpada e, né, vilã da enxaqueca, mas são neurotransmissores que têm várias funções, inclusive de ajudar na nossa digestão, né? Na passagem pelo alimento no tubo digestivo. Tem vários neurotransmissores com essa função. Então, pensa comigo, de que adianta você comer super saudável, né, uma comida super caprichada, você vai lá, compra orgânico, a carne não sei do que, o óleo de coco extra virgem, o azeite não sei das quantas, se o seu intestino não está absorvendo direito e mandando tudo embora para o cocô. Dentro do intestino, vive a nossa flora intestinal, que tem, sei lá, trilhões de bactérias, e essas bactérias, gente, uma família já dá trabalho, né? A gente sabe. Imagina um monte de famílias de bactérias diferentes. Elas precisam estar em harmonia. Quando essa flora está bem em harmonia, você vai ter bom humor, uma boa digestão, você vai ter energia, você vai ter sono com qualidade, você vai estar com a imunidade alta. Mas essa harmonia, ela é frágil e ela vai sendo destruída ao longo do tempo. E quem são esses agressores? Os aditivos químicos. Então, tudo que a gente come que tem conservante, corante, espessante, aromatizante, tudo que termina com ante, né? Os refinados, então açúcares, né? Todas as farinhas refinadas, a farinha de trigo, farinha de arroz, farinha de polvilho, farinha de milho, né? Cuscuz, tapioca, tudo que é farinha, não importa do que, né? Os antibióticos, né? Inclusive
antibióticos usados nos animais que a gente come, né? E as carnes, muita gente faz essa confusão, acha que a carne do frango, por exemplo, tem hormônio. A carne do frango não tem hormônio. Eles usam bastante antibióticos no frango para eles não ficarem doentes. O cloro da água, o estresse, né? Essa coisa da constipação e da diarreia, muito comum em pacientes com enxaqueca, radiação, quimioterapia. Então, tudo isso vai desequilibrando a nossa flora e trazendo a disbiose. Então, a simbiose é quando tudo está em equilíbrio e a disbiose é quando tudo está em desequilíbrio. Sinais clássicos, né, da disbiose: insônia, obesidade, desequilíbrios hormonais, constipação, candidíase, mau humor, né? E tudo isso, obviamente, contribui para a enxaqueca, né? Com essa flora desequilibrada, o que vai acontecer? Vai inflamar o intestino, né? Eu vou mostrar um desenho aqui para vocês, para ficar bem claro. Ó, dá uma olhadinha aqui. Do lado esquerdo, a gente tem uma mucosa intestinal saudável, né? Então, o que é uma mucosa intestinal saudável? Vocês podem ver que as células, ó, aqui em cima a gente tem essa parte rosada mais clarinha, essas células que estão grudadinhas aqui, bem apertadas, são as células da mucosa do intestino. E embaixo, o que vocês estão vendo ali? A corrente sanguínea, né? Olha o sangue ali correndo, né? Então, essas células, elas estão com as junções bem apertadas. Isso é uma mucosa saudável. Em cima, a gente tem essas vilosidades, assim, né? Essas células com bastante vilosidades. A gente tem o muco e ali ficam as boas bactérias, né? E aí, passando no intestino, chegando no intestino, é a comida, né? As partículas de comida que foram bem digeridas. Então, o que acontece, né? Essa mucosa, quando ela está com as juntas bem apertadas, ela é uma mucosa que deveria ser seletiva. Por que seletiva? Porque só vai passar nessas junções, literalmente, o que deveria passar, né? Então, vai cair na nossa corrente sanguínea proteínas bem digeridas, vitaminas, minerais. Lectinas agravam isso também. O que é uma lectina, Daniela? O glúten é uma lectina, ele é a lectina mais famosa, é uma proteína que está no trigo, né? Presente no trigo, na cevada, no centeio também. Mas eu vou dar uma má notícia: também tem lectinas em todos os grãos. Então, arroz, feijão, aveia, grão de bico, nas castanhas, nas sementes. Essas lectinas, elas desequilibram muito mais a microbiota e aumentam, elas furam mesmo. A lectina, o glúten e todas as outras lectinas furam o intestino, causando o que a gente chama de hiperpermeabilidade intestinal. Então, veja agora que o que está passando ali no intestino? Um vírus, uma bactéria ruim, uma toxina, a lectina, que é o glúten, a lectina da aveia, que é a avenina, enfim. E isso vai machucando, vai aumentando esse buraco devia ser apertado, está maior, acaba caindo na corrente sanguínea, o que não deveria cair. Uma proteína mal digerida, um vírus, uma bactéria, né? Porque o intestino está hiperpermeável. É igualzinho, pessoal, vou fazer uma analogia bem simples para quem não entendeu ainda. Um coador de café. Então, pensa um coador de café com aqueles microfuros, ele está intacto. Você joga o pó. O pó seria a nossa comida
digerida. O coador de café é o nosso intestino. Então, quando você joga água, não vai passar nada de pó de café para baixo, né? Porque os furos são muito fininhos. Se você pega uma agulha e fura esse coador de café, a hora que você jogar água, o café vai passar, o pó de café vai passar lá para a bebida, né? Vai passar. Então, ele vai perder a seletividade. Então, é isso que acontece no intestino. E quando isso acontece lá no intestino, no nosso corpo, essas proteínas mal digeridas, toxinas, resíduos, atravessam essa barreira, porque o intestino ele é uma barreira, e vão cair direto no sangue. Quando cai lá direto no sangue, o corpo fala assim: opa, tem uma ameaça aqui, tem um inimigo, temos um estranho. Vou ativar a produção de anticorpos. E aí a gente vai usando o nosso sistema imunológico à toa, né? Porque imagina, isso não acontece uma vez, isso acontece há anos que você está comendo essa comida, o açúcar, as farinhas, o arroz, o feijão, o trigo, enfim, a aveia, né? Isso vai acontecendo de forma devagar. Então, quando cai um inimigo ali na corrente sanguínea, os anticorpos são ativados, a gente começa a ter intolerância alimentar. A intolerância vai todo dia vira uma alergia, né? E todo dia o nosso sistema imunológico ativado, gastando energia com uma coisa que ele não deveria gastar, a gente vai ficando com inflamação. É uma inflamação silenciosa, né? Já ouviram falar esse termo, inflamação silenciosa? Isso alimenta a enxaqueca também. E aí agora eu vou dar uma notícia que muita gente não vai gostar. O que também aumenta a permeabilidade intestinal, além dos grãos, além das lectinas, os anti-inflamatórios, aqueles remédios que quem tem enxaqueca usa. Eu não vou falar os nomes aqui, eles furam o nosso intestino. Eles, de um lado, eles ajudam a tirar a dor, mas eles furam mais esse coador. Todos os anti-inflamatórios, tá? Eu não vou citar nomes aqui, porque corro o risco de ser perseguida e esse vídeo sair do ar. Mas, inclusive, os corticoides, tá? Os anti-inflamatórios comuns, que quem tem enxaqueca sabe o nome de todos eles, e inclusive os corticoides, né? Talvez você deva estar pensando, nossa, mas eu não consigo ficar sem anti-inflamatório nenhum. É justamente aqui que entra meu trabalho, né? Eu sou nutricionista de enxaqueca e quando eu ensino você a atuar na causa da enxaqueca, nas causas da enxaqueca, na raiz, o que vai acontecer? Você vai precisar cada vez menos de remédios e você vai usar cada vez menos os anti-inflamatórios e deixar de sobrecarregar o seu intestino, né? Então, esse intestino furado sobrecarrega o sistema imunológico, os anticorpos. Estou seguindo aqui a linha do raciocínio, tá? Ao longo do tempo, o que vai acontecer também, né, na maioria das pessoas? Os anticorpos são tanto anticorpo, todo dia produzindo anticorpo, todo dia produzindo anticorpo, eles começam a atacar o nosso próprio corpo. Vocês já ouviram falar aí de doenças que são autoimunes? Lúpus é uma doença autoimune, tiroidite de Hashimoto é uma doença autoimune, a esclerose múltipla é uma doença autoimune, a doença celíaca, a psoríase. E isso tudo está começando lá no intestino, né? Tem solução, Daniela? Tem. Quando você começa a eliminar todos esses agressores que estão aqui em cima, né? As lectinas, os anti-inflamatórios, os açúcares, os aditivos químicos, as toxinas, começa a comer comida de verdade, você vai reduzir, né, os anti-inflamatórios, você começa a fortalecer o seu intestino com alimentos como as carnes e o caldo de ossos. O quê? Carne, Daniela? Claro. Por quê? Porque a carne ela é rica em colágeno. O verdadeiro, aquele que é transformado, né? O aminoácido é transformado em colágeno pelo próprio corpo. Então, esse intestino ele começa a cicatrizar e essa permeabilidade começa a voltar, né? Então, você vai sentindo menos infecção, né? Você vai ficando com a imunidade mais alta, o seu intestino passa a funcionar, a tua enxaqueca começa a melhorar, né? E você
começa a se sentir bem, né? É o contrário. Então tem sim saída, né? Eu vivi isso, né? Quem me segue aqui no canal sabe que com o método que eu criei, né? Eu vejo mulheres acontecer com mulheres, com homens, tudo aquilo que aconteceu comigo. Eu achava que eu ia viver para sempre com enxaqueca, mas eu consegui retomar o controle da minha vida. E hoje eu vivo sem remédio preventivo, com crises muito espaçadas, uma vez no mês, uma vez a cada 2 meses, né, com energia para viver, né? Então é isso. Queria saber se vocês gostaram da aula, coloquem aqui seus comentários para eu responder e chamar a sua atenção se você quer realmente começar a entender tudo que está por trás da sua enxaqueca. Me chama, vem comigo, faz uma avaliação, é uma avaliação comigo gratuita. Aqui embaixo, na descrição do vídeo aqui do YouTube, tem um link. Você clica nesse link, o que vai acontecer? Vai ter um formulário, né? Uma aplicação, você vai preencher com todos os dados bem bacaninha lá, tudo que eu perguntar, para eu avaliar o seu perfil de enxaqueca, como você está doente, entender o seu quadro. E aí a minha assistente ela vai entrar em contato com você pelo WhatsApp. E aí ela vai agendar essa avaliação, que é uma avaliação gratuita. Eu vou fazer essa análise, né? Entender o seu caso, mostrar para você o que você precisa fazer, que está dentro do meu método. Eu vou explicar para você a minha estratégia. O que eu imagino que você precisa fazer, como que isso vai funcionar, né? Para você controlar a enxaqueca de uma vez por todas e se livrar dessa inflamação e ir se livrando dos remédios. Então, a partir disso, eu explico como que funciona meu método, explico como que funciona o meu programa de acompanhamento, explico quanto tempo isso vai durar. Então, você vai me conhecer nessa avaliação, você vai tirar todas as suas dúvidas comigo, e se você se sentir segura ou seguro, né, de continuar o tratamento, eu vou te explicar tudo como funciona e a gente segue junto para tratar essa enxaqueca nas raízes de uma vez por todas. Se esse vídeo te ajudou a esclarecer, deixa seu like, se inscreve no canal e, de novo, compartilha com uma amiga que tem dor, com um amigo que tem dor, que está precisando de ajuda. Você pode ser a ponte para tirar essa pessoa desse ciclo. Clica aqui embaixo e a gente se vê nessa avaliação.